Oi, Flávia, tudo bom? Oi, oi Dani, boa tarde. Estamos atrasou, estamos aprendendo com tecnologias. Eu estava esperando a Gil me retornar Sim, e ela não mandava mensagem. Eu falei, meu Deus, será que eu mudou o estava na dia? mesma também. Ai, Não, ai. tudo bem, eu estava aqui esperando ser chamada. Eu também estava na mesma que você aqui, mas deu certo. Ah, Comecemos, né? Então, que desculpa o bom, atraso, e aí agora eu acho que imagina, pode. Bom, primeiro imagina. prazer, né? Que a gente está Prazer, conhecendo aqui. prazer é igual. Estamos juntas aí na parceria, já vi seus vídeos já. Sim, eu também estava vendo. Flávia, conta um pouco. Você é mãe de três, fisioterapeuta, corre. O que mais? Conta um pouco mais dessas múltiplas camadas, né? Na verdade, eu sou formada em fisioterapia, mas eu não atuo, né, na profissão desde que eu me mudei aqui para São Paulo. Eu sou carioca, moro aqui em São Paulo há 20 anos já. Tenho 3 filhos, a minha mais velha fez 18 anos agora, tenho uma de 15 também, tenho um pequenininho de 9. E, assim, atualmente eu trabalho como influenciadora, né, criadora de conteúdo e também empresária, que eu tenho uma marca própria, com as minhas roupas de esporte e roupas e acessórios, e também trabalho divulgando a minha marca própria e também criando conteúdos na rede social. Me conta uma coisa, como é que foi esse seu caminho, né? Porque uma coisa é, hoje estou lá, corro, etc. Mas tem um caminho, né? Tem um começo. De onde começou, como que começou, por que que começou? Me conta um pouco a sua história. Eu comecei, eu era completamente sedentária. A gente já está ao vivo, né, Dani? Estamos ao vivo. Ah, assim, pá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Nem deu tempo de ficar nervosa. Assim que é bom, assim que é bom. Eu era completamente sedentária na minha infância. Tive maus exemplos dentro de casa. Minha mãe era super sedentária também, a minha mãe era obesa, fumante. Então eu cresci nesse ambiente, é, tendo isso como exemplo, né? Então eu não gostava de praticar esporte, eu não gostava de ter uma vida ativa, eu me alimentava super mal, eu não cuidava disso, porque, assim, criança vendo aquele, né, a gente fica meio que igual ao meio que a gente está, né? Ah, E, e aí eu perdi minha mãe em 2003. Ela teve uma doença autoimune e, e não resistiu ao tratamento, às medicações. Foi uma doença teve uma doença autoimune nos rins. E eu perdi minha mãe em 2003. Eu tinha 20 e poucos anos. Ela era nova, super nova. Mas, por causa dessa vida sedentária, ela não, não resistiu, né? Eu acho que ela também se entregou, ela teve uma vida muito difícil, com o segundo casamento dela, que era o meu padrasto. Eu também sofri consequências dessa escolha errada dela. Enfim, era um ambiente bem conturbado na minha infância. E, e aí eu casei, conheci meu marido, tive minhas 2 filhas, e depois que elas nasceram, eu vivi tão intensamente a maternidade, que a maternidade era meu sonho, né? Sempre foi meu sonho, mais do que qualquer outra coisa. As outras coisas eu fui conquistando aos poucos, mas o meu grande sonho de vida era ser mãe, né? E aí eu esqueci de mim completamente. Eu continuei nessa vida sedentária que eu carreguei desde a infância. E aí, quando o médico me falou que eu estava com meus exames todos alterados, que eu estava, assim, uma bomba relógio, né? Eu tinha pressão alta, eu tive diabetes gestacional, eu tive paralisia facial na gestação, tive vários problemas durante a gestação. E, e aí o médico falou: como é que você quer estar daqui 10, 20 anos com seus filhos pequenos, se agora,
com as 2 pequenas, né? A Ana Clara tinha 7 anos, a Alice tinha 5, ainda não tinha o terceiro, né? Ele falou, como é que você quer estar? E aí veio a lembrança da minha mãe, né? Da história da minha mãe, e que minha mãe não esteve aqui nos momentos que eu mais precisei dela, né? No meu casamento, ela não me viu casando, ela não me viu tendo filho, ela não estava aqui para presenciar tudo isso. E aí eu pensei, não, pera, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu quero tenho uma estar... experiência, né? E posso mudar a experiência que eu tive. Exatamente, eu quero estar aqui para fazer diferente, para escrever minha história diferente, para que meus filhos tenham essa oportunidade, que eu sei o quanto é importante a presença da mãe nesses momentos marcantes da vida deles, né? A minha mãe não me viu trabalhando, não me viu casando, não me viu tendo filho, e eu quis reescrever minha história para que meus filhos, para mudar a minha vida, né? Para ter uma qualidade de vida melhor no futuro, e para estar presente na vida dos meus filhos com energia, com vontade de viver mais ao lado deles. Então, eu acho que foi daí que eu comecei a mudar minha rotina e meus hábitos, né, que eram péssimos, para ter uma nova vida. Aí eu, como psicóloga, eu não tenho como deixar de te perguntar, né? E aí eu não vou entrar em processo pessoal nem nada, mas tem algo na psicologia que eu acho que é muito importante quando a gente fala de mudança de hábito, que é o seguinte, eu posso dizer para as pessoas o quanto eu quiser que elas precisam dormir bem, que elas precisam comer bem, que elas precisam fazer uma atividade física, tudo está relacionado à sensação de bem-estar, de satisfação com a vida e com humor, e com regulação de humor. Eu posso falar isso para elas o quanto eu quiser. Isso é informação que está aí na internet, né? Uhum. Mas existe algo da mudança de hábito que é, talvez, assim, o mais difícil que a gente tem para fazer na vida é mudar um hábito. Na verdade, eu acho que, assim, a gente não muda os hábitos, né? Na verdade, a gente sobrepõe hábitos. Então, a gente tem um hábito, o hábito do sedentarismo, por exemplo, que você teve a vida inteira, ele está aí, né? Se um dia você deixar aí, volta. Volta. Ele existe, foi uma construção, existe um mapa corporal, neural disso, né? Uhum. Mas algo foi mudando e, pelo que você está me contando, né? Eu olho assim, um dos principais pilares, né, que deu sustentação para a sua mudança foi que isso tinha um sentido muito forte para você, né? Total. Então, primeiro veio a razão, né, o sentido de ser, para que você pudesse fazer essa mudança de hábito. Agora, volta lá um pouquinho e conta para mim, conta para nós aqui que estamos assistindo. Todo mundo acha que mudar hábito é assim, eu vou lá, amanhã eu começo a fazer outra coisa, entendeu? E tá tudo certo, mudei um hábito, olha só. Né? Se eu fico de amanhã eu vou na academia, se eu for amanhã eu já mudei o hábito. Conta como é que foi esse processo, né? Porque é um processão. É um processão. E dói, viu? E dói, porque é o que você falou e é exatamente isso, Dani. A qualquer momento vinha na minha mente a vontade de parar. Todo momento, todo momento. Porque não foi fácil, doeu. Eu achava que estava fazendo tudo errado, porque eu estava totalmente fora do padrão, né? Eu estava 25 quilos a mais do que eu estou hoje, né? Eu olhava os corpos na internet de pessoas correndo, eram corpos perfeitos, eram barrigas saradas, eram tudo lá em cima, e eu me olhava no espelho e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que vergonha, isso não é para mim. Isso não é para mim, eu não vou conseguir me alimentar melhor, porque eu tenho 2 crianças em casa, então, e eu tenho paladar muito infantil, então eu tinha vontade de comer tudo que elas comiam, eu tinha vontade, e eu achava que eu corria toda torta, que eu não conseguia correr muitos quilômetros por muito tempo, né? E o padrão exigia que a gente corresse muito rápido e muitos quilômetros, e eu não tinha fôlego,
para isso, eu não tinha corpo para isso. Então, assim, eu enfrentei muitas dificuldades nesse início, porque eu sentia vergonha, eu sentia medo, eu sentia que eu estava no caminho errado, as pessoas falavam isso para mim. Então, além de eu sentir tudo isso, eu sofria muito julgamento das outras pessoas de fora, que viam que eu estava fora do padrão, né? Mas porque é engraçado que as pessoas me veem agora, né? 11 anos depois que eu comecei tudo isso, falam, nossa, mas você, para você é fácil. Não, mas um dia eu comecei do zero, né? E aí, esse zero para hoje é um processo, é um processão, como você falou, né? É muito não que eu ouvi, é muita dor que eu senti, é muito choro que eu entrei no banheiro para chorar sozinha. Então, não foi fácil, não foi fácil. Eu pensei em desistir 1000 vezes, mas eu acho que o que me deu força para continuar é que eu sabia que aquele pouquinho que eu fazia, eu estava fazendo parte da construção de algo maior que eu queria lá na frente, né? Lá na frente. Então eu pensava muito no lá na frente. Eu sei que se hoje eu estou conseguindo correr 1 quilômetro sem parar, é o primeiro passo para daqui, sei lá, 2 anos eu conseguir correr 5 quilômetros sem parar. E se eu desistisse naquele momento, enquanto estava doendo, difícil, ouvindo julgamento, se eu parasse, ia ser pior para esse processo, dar andamento nesse processo. Então, eu acho que foi isso que me fez continuar, saber que eu tinha um objetivo maior lá na frente e que eu estava cuidando de mim, né, para fazer bem para a família, né, para estar bem, né, estar com saúde, estar com energia para cuidar de todos que estão à minha volta hoje, né, que é a minha família. E quando a gente fala de atividade física, né, eu acho que tem um limiar muito tênue, né, entre o que é saudável e o que não é saudável. Sim. Eu sempre chamo a atenção um pouco para isso. E quando você falou, eu corro hoje 1 quilômetro sem parar, tem gente que não vai conseguir correr 1 quilômetro sem parar, que vai começar caminhando mesmo, e é para caminhar. Sim. Né? É para começar aos poucos, então, porque a maioria das pessoas o que faz, além de ter essa coisa de não caber, né? Então a gente tem eu falo que sentir-se pertencendo a algo, né? Dentro dos padrões, é uma necessidade primordial nossa. E quando a gente entra num lugar que a gente é o esquisito, né? Que a gente é o exótico, que a gente está fora do padrão, tem um estranhamento e é muito difícil a gente permanecer, né? Então exige muita força de vontade, não só força de vontade, mas é isso que você falou, tinha algo que era maior do que eu, que era para além de mim naquele momento, né? Então quando a gente fala da importância de colocar metas, mas que também essas metas possam ser um pouco flexíveis, né? Que sejam metas alcançáveis, que sejam metas que a gente olha e fala, não, eu tenho a possibilidade de fazer isso um dia, pode ser daqui 5 anos, e aí a gente quebra a meta em metas de médio prazo, de curto prazo, né? E aí você vai contando do sentido que isso tudo vai tomando para você, né? E aí eu quero ir pegando um pouquinho mais, porque aí a gente está falando uma história de 11 anos. E 11 anos é coisa pra caramba, é um ciclo grande, né? Sim. Como que mantém? Ai, nossa, essa é a pergunta do milhão, né? Táticas, mas aí quero saber a sua, né? O pessoal que está assistindo é isso, né? Eu falo sempre, olha, gente, tem que, né? Essa questão da continuidade é uma questão que a gente vê socialmente hoje, sim, né? Sim. Como é que a gente dá continuidade para as coisas? Eu acho que é o desafio. O que me mantém em atividade é o desafio. Porque eu não gosto muito da vida morna, sabe? Eu acho que se eu ficasse só com a coisa de que eu vou conseguir correr 1 quilômetro, é claro que no início, é o que você falou, as metas eram maleáveis e eram pequenas metas, né? Eu Era do fazia... tamanho que dava para aquele momento. Exato, eu assim, momento algum, naquele momento, assim, eu não sabia nem o que era maratona naquela época, eu não sabia nem quantos quilômetros tinha uma maratona. Eu só achei a corrida um esporte que eu pudesse
fazer sozinha, né? Que eu não precisava depender do horário de outras pessoas, porque minha vida já era uma loucura com 2 crianças, né? E um esporte que não tivesse bola, porque eu sou uma negação com a bola, porque eu acho que esporte com bola é algo que você constrói na infância, principalmente, né? É difícil você ver um jogador, uma jogadora de futebol que começa depois dos 35 anos. Não tem, né? É uma coisa que você constrói da infância, que você se apaixona e aí você desenvolve. Então, eu não podia ser nada com bola, porque na minha infância eu era a última a ser escolhida do time, sabe, assim, a Flávia que é a última, ai meu Deus, meu time vai perder. E perdia mesmo, porque eu era era uma pata. Então, assim, e aí, assim, a natação, que é um esporte também individual, é um esporte caro, né, que você precisa da academia, você precisa da piscina. Então, assim, eu não tinha muita alternativa. Eu falei, eu vou correr, né? Que a corrida eu consigo encaixar na minha rotina, a hora que eu quero, eu desço, eu vou para a esteira, eu vou para a rua, eu consigo encaixar no tempo que eu quiser, né? Meia hora, 1 hora, 40 minutos, em qualquer horário do dia. Então tinha essa flexibilidade para conseguir manter essa atividade por um longo tempo. E a outra coisa era o desafio, né? Quando eu comecei a perceber que, à medida que eu treinava, eu continuava, eu conseguia correr mais por mais tempo, eu comecei a aumentar minhas metas, né? Então eu comecei a pensar, agora eu vou correr uma provinha de 5 quilômetros, talvez eu consiga. E aí eu fui na prova, não consegui correr tudo, né? Fazia intercalado corre e anda. E aí fui evoluindo na corrida. Agora eu vou fazer uma prova de 10. Também não consegui correr o tempo inteiro. Achei até que fosse desclassificada. Será que eu vou ser desclassificada porque eu vou andar? Imagina, né? A gente pode fazer o que quiser, né? E a vantagem de corrida de rua, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi isso. Eu acho que eu criava desafios para mim, e crio até hoje, para me manter em atividade. E a outra coisa é inserir a atividade física não como um lazer, né? Eu acho que hoje eu encaro como uma poupança para o meu futuro. Eu estou fazendo agora uma poupança para ter uma qualidade de vida no futuro, para não depender das pessoas para poder fazer uma compra, para poder levantar e abaixar, para poder ir no banheiro sozinha. Então eu estou criando uma poupança da minha saúde para ter mais qualidade de vida. Então eu coloco como a atividade física como escovar o dente, tomar banho, me alimentar. Faz parte da rotina de higiene, né? Faz parte da rotina de cuidado. Exatamente. Né? Quando a gente fala da medicina do estilo de vida, a gente fala que tem 6 pilares, né? Então é atividade física, o cuidado com estresse, né? Manejo de estresse, sono, relações saudáveis, né? Alimentação. E a gente vai falando dessas coisas como prevenção mesmo. Para quê? Para que a gente tenha não só longevidade, porque o objetivo não é só ter longevidade, é ter longevidade com qualidade. Sim. E aí a gente vai falando também de algo que é super importante, que eu acho que talvez você tenha rompido muitas barreiras nesse sentido, que é a questão das relações sociais, né? Como você falou, foi muito difícil entrar. Então você está falando, olha, eu tinha metas, eu coloquei metas, fez todo o beabá de mudança de hábito, né? Mas a questão dos relacionamentos saudáveis, que eu imagino que hoje deva ser também algo que mantém, né, a atividade física, ter passado essa primeira barreira de inserção deve ter sido também um belo de um desafio. Eu enfrentei 2 grandes desafios nesse mundo social, né? Primeiro foram as amizades, que com certeza muitas não entenderam essa mudança, né? Que eu fiz. E também o meu próprio marido, né? Que me viu de uma forma, me conheceu de uma forma, e um dia eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim, né? Preciso me ajudar, preciso olhar para mim,
que eu tô olhando muito para fora e preciso olhar um pouquinho para dentro. E isso foi muito difícil para ele entender no início, porque ele chegou a julgar ser um pouco egoísmo da minha parte, e por outro lado, eu como mãe me senti um pouco culpada, assim, por sair de casa e deixar meus filhos para fazer algo por mim, mesmo que sendo um pouquinho do meu dia, mas essa libertação de sentir que eu tinha essa necessidade de cuidar de mim para fazer bem. Eu demorei para entender que o ato de cuidar do autocuidado era também um cuidado com elas. Eu demorei para entender isso. No início não foi fácil, assim. Tinha a questão do julgamento e também do meu próprio marido, que além desse sentimento de estou perdendo um pouquinho de você, tinha também, rolava os ciúmes, né? Óbvio, porque como assim você vai mudar para você? Não, tem alguma coisa aí. E não tinha nada, era muito maior que isso, né? Eu estava cuidando de mim. E eu acho que por isso que foi tão duradouro isso, e durou esses 11 anos e ainda está aí acontecendo. Fazendo parte da vida. Me conta uma coisa, Flávia, porque ainda temos o seu lado empresária, né? Sim, ainda tem esse lado também. Como que isso vai se encaixando? Como que você vai encaixando tudo? Né? Uma rotina que tem que, falou, malabarismo, né? Não, total. Eu acho que, assim, eu nunca consegui, nunca tentei fazer nada perfeito. Eu acho que essa pressão ter que dar conta de tudo, eu nunca tive, porque eu tenho noção, assim, eu sou carioca, moro aqui em São Paulo há 20 anos, não tenho rede de apoio, nunca tive rede de apoio. Minha mãe, eu já contei para você que faleceu, a minha sogra não mora aqui perto, mora no interior de São Paulo, e a gente nunca teve essa rede de apoio, sempre eu e o marido, né? A gente nunca teve ajuda externa, eu não tenho irmã, eu sou filha única, o irmão do meu marido também mora longe, então a gente nunca teve a quem socorrer, éramos nós. Então, até por isso, no início, quando elas eram pequenas, eu abri mão da minha formação, né, da minha profissão, que é como fisioterapeuta, para me dedicar à família. E aí, quando eu comecei a sentir necessidade de voltar ao mercado de trabalho, até porque é também um exemplo, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de me dedicar. São poucas as mães que têm isso, eu considero isso como um privilégio, mas eu também acho muito importante as crianças terem esse exemplo de uma mãe sempre ativa, produtiva. E eu quis voltar para o mercado de trabalho, mas eu entendi que pelo meu estilo de vida, né, de não ter rede de apoio, de não ter ninguém, eu não podia ter o emprego que eu tinha antes, né, que eu vivia fora de casa como fisioterapeuta, eu atendia em casa, né, então eu não podia ficar 100% do tempo fora de casa, então eu precisava alguma coisa que pudesse ter uma flexibilidade, né? Até porque o meu marido, sim, ele tem, apesar dele ter a flexibilidade agora, né? No início, quando elas eram pequenas, ele viajava muito, eu ficava muito sozinha com elas aqui. Então, aí quando começou a questão do esporte entrar na minha vida, eu pensei em fazer algo para somar, né? Já uma vez que eu tinha uma rede social, que eu tinha no início eu usava roupa, as pessoas queriam usar a roupa que eu usar minha viseira, usar meu óculos. Eu falei, por que eu não posso criar uma marca minha, né, com o meu nome, e que eu possa vender, assim, essa experiência, né? Eu tive uma experiência boa com essa roupa, então eu vou passar essa experiência também para quem está me seguindo. E aí foi que eu comecei a criar. Eu abri, em 2020, eu abri uma loja com uma sócia que fechou no início do ano, e aí eu reabri essa marca com o meu nome e com produtos exclusivos. Então, eu transformei a minha profissão também por conta dessa minha paixão pelo esporte. Então, eu faço a divulgação da minha marca através da minha rede social. Okay. E fala um pouco da sua rede social, porque, assim, né, o nome é fantástico, né? Corro para
E quando a É, gente fala descansar, a maioria das pessoas acha que vou deitar lá no sofá, entendeu? E ficar assistindo Netflix, mas não é, né? Tem não, muitas maneiras de descansar. Eu falo, eu também descanso, meu descanso é ir nadar, né? Tem outros tipos então. de descanso, né? Na verdade, você falou uma palavra muito boa quando você estava descrevendo. Eu rompi muitas coisas, muitas barreiras, muitas dificuldades nesse início. Eu Uhum. acho que o fato de ter criado o meu Instagram com um nome tão é, diferente, né, para chocar mesmo, para chamar a atenção, foi também assim, uma coisa diferente que eu imaginei, justamente para chamar a atenção. Porque quando eu comecei, é que hoje em dia a gente fala mais de saúde mental, esporte e saúde mental, né? Que eu acho que estão ali caminhando lado a lado. E assim, eu, como criadora de conteúdo, já recebi inúmeros relatos de pessoas que foram ajudadas, né? Tiveram suas vidas transformadas através do esporte. A minha, inclusive, né? Uhum. Então, quando eu abri meu Instagram, que meu Instagram era privado, né? E eu abri para o público, isso em 2016, eu pensei, eu não queria colocar nada só relacionado à corrida, né? Aham. Eu queria colocar algo relacionado à corrida e à saúde mental, que na verdade era o que eu estava vivendo no momento. Naquele momento eu vivia para meus filhos e para minha família, né, para o meu marido. E eu precisava de um momento para mim. Então, o Corro para Descansar foi justamente isso. Era um alerta que as pessoas poderiam fazer algo por elas, mas para cuidar de si, da saúde mental, principalmente. Então, você não precisava correr rápido, você não precisava correr distâncias longas, você só precisava se movimentar para descansar da sua rotina, né? Ou fazer uma caminhada, ou fazer uma natação, ou fazer uma dança. Mas o fato de se exercitar para descansar era o descanso mental que a pessoa precisa ter e precisa entender a importância disso, que não precisa se sentir culpada por deixar seus filhos em casa e sair para cuidar de você, não precisa ficar com vergonha porque você corre devagar, que você corre diferente, não precisa sentir medo porque quando você sai para correr e você encontra um grupo de pessoas que também fazem atividade, você vai se sentir acolhida, porque tem muita história parecida ali no meio. E eu acho que foi por isso também que eu consegui continuar, porque eu encontrei pessoas que pensavam como eu, né? Eu troquei essas minhas amizades por isso. Então, o Corro para Descansar é isso, é um alerta para a pessoa cuidar de si e praticar um esporte da maneira que você puder, no tempo que você tiver, com as armas que você tem. Você não precisa esperar o momento perfeito, né? Porque se eu esperasse o momento perfeito, talvez eu não estaria aqui contando sobre Tempo, todas essas conquistas, né? né? Esperar ter o tempo certo, né? O dia certo, o É, material certo. exato. Nossa, eu não tinha, o meu tênis não era o tênis de corrida, eu não tinha o nosso fiel Garmin, fui conhecer anos depois. Então, quando alguém me pergunta, o que que eu preciso ter para começar a correr? Vontade. Vontade. Se você tem vontade, você já tem aí 90% que você precisa. E aí o resto você vai conquistando aos poucos e vai se aperfeiçoando, né? Mas o que importa é começar. É. E aí eu ainda acrescento o seguinte, às vezes não tem nem vontade, não, tá? Só vai, experimenta. Também. Porque às vezes tem dia que a gente não tem vontade, eu não sei você, mas tem dia que eu não tenho vontade, não. Mas É. a sensação, né? A gente poder focar um pouco na experiência que é fazer uma atividade, se colocar em movimento, né? Então, nós somos um processo vivo, as nossas emoções são metabólicas, são um processo Uhum. de nós. E quando a gente se coloca em movimento, a gente está ajudando essas passagens, né? A gente está Uhum. ajudando as nossas transições de formas, a gente está ajudando as nossas transições de padrão emocional, inclusive, para que a gente possa
de alguma maneira, e abrindo, eu falo que é um espaço para respirar mesmo, né? Vai abrindo a clareira, né, no pensamento. Parece que a coisa vai acontecendo e a vida interna vai se organizando de alguma forma à medida que a gente se coloca em movimento. Sim. Então, é interessante a gente poder entender que numa sociedade em que a gente está o tempo inteiro correndo de uma outra forma, né? Que a gente está o tempo inteiro tentando ter desempenho, e é o que você falou, né? Eu não tento ser perfeita, a gente está tentando ser perfeito o tempo inteiro e se pressionando muito para tal, que a atividade física, o esporte podem trazer esse lugar de um certo alívio, né? Quando a gente vai praticar sabendo como praticar, né? Que é o que você falou, eu nunca tentei ser perfeita. Porque às vezes as pessoas vão para a prática de atividade física na tentativa de uma certa perfeição, né? Então a atividade física vira mais aquele negocinho para que um dia eu possa ser perfeito. E não precisa ter essa pressão. Eu falo que... Por perfeição, né? A atividade física entra como mais esse negócio que eu tenho que fazer para ter o corpo perfeito, para ter a saúde perfeita. E aí a pressão não é a pressão boa como você colocou, né? Porque você falou, olha, eu me coloquei ali uma pressãozinha, colocava uma prova de 5 quilômetros, às vezes não dava conta, aí eu ia. Isso é o bom estresse. Né? É o bom, né? Tem o estresse bom e tem o estresse ruim. Estresse nem sempre é ruim, né? É bom quando é dessa forma, quando ele vai vir enquanto um desafio para nós. Ele passa a ser ruim quando ele é numa intensidade muito alta ou muito duradouro. Quando a gente fica o tempo inteiro na exigência conosco, aí ele nos adoece. Com certeza. Eu falo que a parte mais leve do meu dia é a corrida. O dia que eu tiver algum estresse, né, ficar ansiosa ou pela corrida, é claro que tem uma certa ansiedade, mas é aquela ansiedade do bem, né, que a gente sabe que vai fazer algo, é o friozinho na barriga, coisa boa. É esse mesmo. Tô viva aqui. Que bom, tô viva. Eu falo assim, ó, existe uma diferença entre ansiedade e empolgação. A empolgação faz a gente se sentir mais viva, é gostoso. A ansiedade dá aquele medo de, eu não quero isso não, eu vou fugir. Não, então é empolgação, vou mudar o verbo. Então, eu fico empolgada, assim, claro, mas eu sempre falo assim, gente, a vida é tão dura, a vida é difícil. Correr é fácil. Não é difícil. Todo mundo fala assim, mas correr é difícil. Depende. Se hoje você não corre e amanhã você quer correr 5 quilômetros, realmente vai ser difícil. Mas você não precisa correr 5 quilômetros. Você pode correr 500 metros, andar 1 quilômetro, né? Então, quando alguém me pergunta, quando alguém fala, nossa, mas você correr é difícil. Eu falei, depende. Hoje eu consigo correr uma meia maratona, hoje eu consigo fazer uma maratona. Mas há 11 anos, se você me perguntasse isso, eu ia falar assim, não, correr uma maratona é impossível. Eu nunca na vida vou conseguir correr uma maratona. Eu não corro nem 200 metros. Então, assim, é o que você falou, foi um processo longo de aprendizado. Eu acho que eu aprendi muito, eu acho que o esporte é uma ferramenta maravilhosa para aprendizado da vida mesmo, né? Não só do esporte, né? Eu aprendi muita coisa com o esporte, mas eu aprendi a ter paciência, que eu era uma pessoa ansiosa, mas a ansiedade mesmo, né? De querer ver as coisas acontecendo. E no esporte eu vi que eu tenho que ter paciência, não consigo de uma hora para outra fazer um Ironman. Outro dia eu estava me pegando com esse pensamento, né? Eu falei, meu Deus, e se eu fizer um meio Iron? Meio Iron, para quem não sabe, são 3 esportes numa prova só, né? São 1.900 nadando, 1.900 metros nadando, 90 quilômetros de bike e uma meia maratona de corrida, né? Eu falei, e se eu fizer um dia um meio Iron? Eu falo, não, calma, ainda preciso treinar mais, não vai ser amanhã que eu vou fazer, né? Mas tudo é um processo, quase tudo é treinável.
quase tudo é treinável, né? E é um processo, como você falou, é um processo para a vida, no sentido de que a gente aprende que o tempo orgânico da vida é outro, não é o tempo da nossa cabeça. Sim. O tempo da nossa cabeça é muito virtual, né? Uhum. É o tempo que, assim, ó, no meu pensamento, em 2 segundos está pronto. No seu pensamento, você já fez o meio Iron, né? O pensamento meio Iron está prontíssimo. Agora, o tempo biológico, aí é outra história, né? O processo que o corpo precisa, e você já é uma pessoa que tem uma certa preparação. Mas, e que é isso que você está falando, há 11 anos atrás, você não correria uma maratona em um mês. Jamais. Então, assim, e é o que a gente vê a maioria das pessoas fazendo, né? Então, eu quero encaixar na rotina. Daqui 2 meses eu vou correr uma maratona, estou começando a treinar hoje, e aí eu vou começar a fazer musculação, e aí eu tenho família para cuidar, e aí eu tenho um trabalho, às vezes, né, de 8 às 20, 22, 23 às vezes, né? Não dá. E a vida fica muito atropelada. Não, e a pessoa se frustra, né? Porque eu vejo isso muito na rede social, né? Eu falo que a rede social, ela é boa e ruim, porque a gente vê coisas que a gente pode fazer, mas essa coisa que a gente pode fazer talvez não encaixe na nossa rotina, porque as pessoas têm vidas diferentes, rotinas diferentes, genéticas diferentes, são tantas variáveis. É tanta subjetividade, né? É isso. E as pessoas se frustram, sabe? Uhum. E eu gosto de mostrar muito a realidade, eu mostro muito a realidade, tanto que quando eu recebo feedback dos seguidores, é sempre dessa forma. Nossa, que bom que você mostra isso dessa forma, né? Que bom que Por alguém exemplo, falou. que bom que alguém falou, porque se a gente se basear só pelas imagens, dos recortes da vida das pessoas, porque o Instagram, por exemplo, é um recorte, né? Muita gente não mostra o que está por trás. Eu vou fazer agora, no mês que vem, a Maratona de Nova York. Mas, se você pegar esse recorte, nossa, a Flávia vai fazer a Maratona de Nova York. Caramba, como assim ela conseguiu? Será que é fácil? Cara, eu tô há 11 anos sonhando com essa maratona de Nova York, sabe? Então, assim, não dá para você olhar só o recorte meu lá em Nova York, correndo a prova, que é uma prova desejada por muitos. É o meu desejo de vida na corrida, que vai se realizar agora. Quantos treinos eu fiz, quantas provas eu fiz, Quantas vezes você passou mal, quantas Flávia? vezes eu passei mal, quantas vezes eu não consegui terminar um treino, quantas vezes eu podia ter ido para a prova que eu estava treinada, mas eu não tinha dinheiro, porque precisa de muito dinheiro para fazer a prova. Então, assim, tanta coisa aconteceu nesse bololô aí, inclusive eu fiquei grávida do meu terceiro no meio dos meus treinos para minha primeira maratona, que foi em 2018. Tive que voltar à casinha lá, eu estava no fim do jogo, aí voltei para a primeira casa, comecei tudo de novo. Então, tanta coisa aconteceu, né? E no início do ano eu caí, quebrei o braço. Então, tanta coisa que não dá para você olhar só o recorte do final, sabe? Você tem que avaliar a sua vida, o seu estilo de vida, a sua genética, o quanto de tempo você tem para investir no seu treinamento, quanto de dinheiro que você tem que investir, que você pode investir, né, para não fazer nenhuma loucura, se endividar para realizar um sonho, né? Enfim. Por isso que eu falo que a rede social tem esse lado ruim, né? De mostrar uma vida que a pessoa deseja e não pode ter. Sim. E me conta uma coisa, Flávia, eu não sei se você sabe ou não sabe, mas quais estratégias você vai usando, porque às vezes a gente usa e não sabe. Quais estratégias você usa, por exemplo, quando você tem todas essas adversidades, né? Você foi comentando algumas aí no meio do caminho. Quando algo aparece, a vida vem e fala, olha, imprevisto, pum, toma aqui para você, presente. Eu vou falar do meu braço quebrado, né? Que eu estava treinando e tropecei num pedaço de ferro que estava meio escondido assim.
no chão, meu pé travou, eu caí que nem jaca, nem apoiei o braço, sabe? Eu caí direto em cima do braço. E aí, quando eu levantei, meu joelho estava ralado, meus amigos falaram, ih, você bateu o joelho, machucou o joelho? Eu falei, não, meu joelho tá ótimo, só tá saindo sangue. Mas eu quebrei o braço. Aí eles, como assim? Eu falei, tô sentindo, tá dormente. Me leva no hospital que eu quebrei o braço. Enfim, tinha quebrado mesmo, quebrei os 2 ossos do antebraço, num momento que eu estava assim, tinha acabado de saber que eu tinha sido sorteada para participar da Maratona de Nova York, e aí sabe quando você constrói assim uma vida ideal, um mundo ideal para o treinamento da sua corrida dos sonhos, e você fala, Céu meu, nas nuvens, estava lá. é isso, nossa, tudo perfeito, tenho controle de tudo. Tudo perfeito, é só treinar agora, é só treinar. E aí, puf, quebrei o braço. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu já imaginei mil coisas, né? Vou precisar fazer cirurgia, botar gesso. E fui no médico, o médico falou, olha, essa sua fratura é bem pequena, não precisa engessar e você pode continuar a treinar. Se ele falou alguma coisa diferente, eu não ouvi. Eu só prestei atenção nisso. Você pode continuar a correr, é lógico que com cuidado, né? Põe uma tipóia, evita fazer não pode botar peso no braço, mas você pode continuar a correr. E nessa semana que eu quebrei, 2 semanas antes, 2 semanas depois que eu quebrei o braço, eu tinha 2 grandes provas para fazer, que eu estava inscrita e ia ser um desafio que eu tinha colocado para mim, fazer 2 meias maratonas em menos de uma semana. Uma foi no domingo e a outra seria no sábado. E eu estava me recuperando ainda do braço quebrado, sem poder botar peso em cima do braço, estava com ele bem imobilizado. Eu tinha 2 escolhas, né? Ou reclamar da vida, falar, ai meu Deus, será que é um sinal? Será que eu não posso fazer? Será que vão me julgar, né, por estar correndo com o braço quebrado? Será que, enfim. E eu escolhi me manter em movimento. Eu não fiz a prova perfeita, não foi o meu melhor tempo, não foi a melhor forma de fazer a prova com o braço imobilizado, mas eu escolhi fazer a prova, claro que com a liberação médica, eu também não sou inconsequente, mas foi com a liberação do médico e do fisioterapeuta, e eu escolhi fazer em movimento, então eu enfrentei esse desafio. Então quando você me pergunta, como que você faz nessas adversidades, né, que existem, né, eu acho que na vida de qualquer pessoa, tanto na vida pessoal quanto no esporte, a gente passa por isso mesmo, por esses desafios, essas dificuldades que põe, porque eu falo que eu não tive uma ascensão em linha reta, né? A minha ascensão é assim, ó. Alguém ter, Tipo, o meu gráfico é assim, né? E tô indo para cima, mas calma, preciso dar uma volta. Então, assim, se eu fosse colocar cada conquista, cada alegria de uma conquista no meu tempo de prova, por exemplo, que eu vejo muita gente fazendo isso, né? Ai, não, a prova só vai ser boa se eu bater o meu recorde pessoal. Eu só vou conseguir comemorar, ficar feliz se eu correr mais forte. Se eu colocasse esse objetivo da minha vida na corrida, quando eu quebrei o braço, eu estaria totalmente frustrada quando eu entreguei as minhas 2 provas com o braço quebrado, porque foi péssimo o meu tempo, né, de prova, mas eu fiquei tão feliz por não ter me entregue naquele momento, sabe? De não ter ficado me remoendo, me lamentando porque eu estava com o braço quebrado e eu consegui terminar a prova. Então, eu acho que é isso. Eu escolho sempre me movimentar. É claro que eu poderia ter feito uma prova só, ou metade do percurso, mas eu coloquei isso como desafio e me joguei, e assim, e sem nenhuma expectativa, e sem forçar a barra, sabe? Tipo, se doer meu braço no meio da prova, eu vou parar, e vou andar, e vou entregar, sabe? Mas não eu tem vou uma tentar. rigidez, né? Você está contando, olha, não tem uma rigidez, mas eu vou lá, vou me sentindo, né? Eu acho que tem isso Isso. também, de ter Vou essa... respeitar.
Eu acho que é Isso, ter isso, essa eu respeito. percepção do próprio processo, do próprio corpo, da própria sensação e entendendo, né, esse lugar de que eu sou vivo, né, sou Uhum, matéria orgânica, então se alguma coisa me colocar em risco, eu vou parar. sim. E eu acho que foi esse pensamento que eu fui bem leve, sabendo que a qualquer momento eu podia parar, né? E eu posso parar, eu tenho esse direito. Eu acho que é o mais difícil você parar no meio de uma prova, mas é uma decisão consciente e responsável, né? Não irresponsável, É responsável. responsável, exatamente. E eu acho que isso que eu penso sobre esses momentos de entrega, sabe? Eu escolho sempre me manter em movimento, independente do movimento, mas eu escolho me movimentar. Sim. E é bonito, né? Para mim, eu fico te ouvindo, eu fico aqui, né, com o coração cheio e vou achando muito bonito quando você coloca justamente essa questão de que é uma decisão responsável quando a gente para, né? Uhum. Então a superação ela é muito legal até certo ponto, né? Depois de certo ponto a superação se torna risco e Sim, aí é onde a gente não quer entrar, né? Então se superar é super legal, correr risco não. não, não é. E aí nessa hora bate o meu lado mãe, né? Por que você tá no esporte? Porque eu tô no esporte porque eu quero ficar bem, né? Para Sim, eles. Então, por que eu vou correr esse risco, sim, né? De passar mal, de ter um treco, de não poder mais correr, né? sim. De não estar bem para estar com meus filhos. Então, acho que essa hora, meu lado responsável é o meu lado mãe. Eu falo, não, pera, eu sou mãe de 3. Preciso estar lá para os três, é isso aí. É, É o mais importante do que qualquer outra. exato. Nossa, é o mais importante. E eles, a minha estratégia sempre de uma prova, quando eu tenho uma prova grande, assim, desafiadora, diferente, que vai exigir de mim algo que eu nunca fiz, por exemplo, eu dedico sempre para eles, né? Eu encontro a força neles. Por exemplo, as minhas maratonas eu sempre divido as distâncias e dou um pouquinho para cada filho e para o marido. Então eu sei que naquele momento eu estou entregando para Ana Clara, para Alice, para o Felipe, para o marido. Quando eu fiz o triatlo, que foi para mim uma coisa assim totalmente inimaginável, né? Uma sedentária, obesa, Fazer doente, três fazer 3 esportes, exato. E quando eu fiz essa prova de triatlon, eu falei, nossa, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir sair do mar, pegar a bike, sair da bike, começar a correr? Eu falei, não, preciso de uma estratégia, né? E aí foi um esporte para cada filho. Então, assim, a Ana Clara, que era mais calminha, que era mais tranquila, eu pensei todo momento quando eu estava nadando. O Felipe, que era mais explosivo, que é mais arteiro, eu dediquei na bike. A Alice, que é mais concentrada, e eu precisava daquela concentração para a corrida, eu pensei durante a corrida. Então, eu fui criando estratégias mentais para sim. poder concluir um desafio que na minha cabeça era impossível, né? E você vai trazendo exatamente, né? Isso é uma das técnicas que a gente usa muito na psicologia do esporte, né? Como é que eu corporifico uma que eu trago para mim, né, dentro de mim e nas minhas atitudes, na forma como eu vou fazer as coisas, características, né? Então, como, né, trouxe a sua filha mais calma, que vai te dar calma para entrar na água, a concentração da outra. Você foi É, corporificando cada um deles em cada pedacinho, né? exato. E foi isso que me deu força para cruzar aquela linha de chegada. E aí eu não agradeço só para mim, né? Tipo, minha força. Não, a minha força tá neles. Então, Uhum. nossa, eu fico emocionada, porque a corrida e o esporte para mim é muito ligado à emoção. Então, e acho que é graças a eles que eu consigo fazer tudo que eu consigo fazer. E é por eles também, claro, por mim e por eles. Então, eu fico muito feliz de poder conquistar esses desafios, porque
eu sei que também por trás disso eu estou sendo exemplo para eles, um exemplo que eu não tive na minha infância, né? Então, se você perguntar qual é a minha medalha mais bonita, né, a minha maior conquista, é ver meus filhos praticando esporte. O meu filho pequeno, ele é goleiro da seleção, da escolinha que ele faz. A Alice, a do meio, faz vôlei também, joga na seleção da escolinha que ela faz. A Ana Clara gosta de correr comigo, gosta de fazer musculação, porque ela está mais velha, ela está mais vaidosa, então ela está mais nessa pegada. Então, ver que eu quebrei esse ciclo ruim, esse vício ruim, né, da história do meu passado, da minha infância, é a minha maior conquista, sabe? Ver meus filhos no esporte, que eu sei que primeiro eles vão ter um aprendizado assim incrível, né? Eles vão se desenvolver muito melhor com o esporte desde pequenininho. E eles vão levar, com certeza, isso adiante, né? Então, eles vão crescer com os filhos deles, eles já vão inserir essa ideia do esporte na vida do filho dele. Então, eu já vou feliz, sabe? Eu falei, plantei minha sementinha do bem. E, assim, nada melhor que o exemplo para arrastar isso tudo, porque falar, como você falou lá no início, né? Tem aí na rede social, as pessoas falam e você às vezes entra por aqui e sai por ali. Mas saber que meus filhos me viram, né, no esporte. Modelo, né? E chegam da escola com um desenho, com a mãe, sempre com a medalha aqui. Gente, isso para mim não tem preço. Que essa rede, né, de suporte, na verdade, o suporte é isso, né? É essa relação que vai trazendo força, que vai, de alguma maneira, criando essa teia, né? Que nos dá essa força de continuidade. Sim. Nós somos seres de relação. A gente nunca pode se esquecer disso, que são as relações que vão nos alimentando, sejam para o bem, né, nesse sentido, ou para o mal, para o bom ou para o ruim para nós. De alguma maneira, a gente vai aprendendo a se relacionar com o mundo, e a gente vai aprendendo a se relacionar com a nossa própria vida interna, como a gente foi ensinado. E você está falando aqui, olha, eu mudei um padrão. Me ensinaram algo, eu estava fazendo isso, eu entendi que esse algo não era bom para mim, não ia ser bom para os meus filhos também pela experiência que eu tive, e eu fui mudando uma experiência de mim. E foi um processão, né? Então, a gente mudar a experiência de nós mesmos, o que é importante? Gente, é um processão. É um processão, não é fácil, exige esforço, né? Mudança. E disposição, né? Você tem que estar disposto, tem que estar disponível para querer passar por isso, né? Tem que estar disponível, e às vezes a gente não tem essa disponibilidade, às vezes vai faltar motivação, nesse sentido de, que vontade de fazer. Não, às vezes não dá vontade, não. Mas algo que você colocou que é super importante, que é o seguinte, tinha algo que vai para além de mim, né? Que é mais, você acabou de falar, meus filhos estão praticando atividade física, e os meus netos, eles não vão saber nem o que é sedentarismo, porque já vai estar embutido ali na escovar os dentes. É verdade. Né? Você como escovar os dentes, eles nem vão passar pela cabeça deles que existe a possibilidade de não fazer. E eu acho isso muito bom. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho isso muito bonito. Acho muito lindo todo esse processo, né, que a vida pode ir organizando e que a gente pode ir organizando voluntariamente. Você vê que é isso, não foi assim do nada, né? Não foi porque deu um dia. Não, é muito esforço, e é esforço contínuo mesmo. Eu falo que foi muito ruim perder minha mãe, né? Do jeito que foi, ela nova. Nos momentos que eu mais precisei dela, ela não estava aqui. Mas eu sei que o jeito que ela partiu, ela deixou um ensinamento para mim e uma oportunidade de fazer diferente, né? Então, é duro, né? Mas
se eu mudei, eu acho que foi muito por conta dessa experiência de vida que eu tive. E a força dela, por mais que ela não esteja aqui, não esteja mais aqui, eu sinto que ela manda uma força, ela manda um sinal, sabe? Sempre assim, às vezes eu tô assim distraída, me vem um sinal que eu sei que ela, ó, não baixa a cabeça não, vai lá, continua que eu fui embora por esse motivo, mas você tá aí com essa oportunidade de fazer diferente. Então, eu tô cumprindo a promessa. E é isso, né, Flávia? Acho que a vida sempre dá oportunidade para nós, sempre tem a possibilidade da gente fazer uma pequena variação que seja. Às vezes essa pequena variação vai se transformando e vai virar uma grande variação. Vai virar algo diferente. Sim. E já virou, né? Já virou, exatamente. Está constituído, né? Tá aí. Já, nossa, aqui ó, quanta coisa, quanta história para contar. Tem alguma coisa que eu tenho que te perguntar, que eu deveria ter te perguntado, que eu não te perguntei? Eu acho que a gente já falou bastante coisa. Eu acho que, assim, a mensagem aí para quem está ouvindo tá bem forte, né? Eu acho que a mudança tá numa atitude que talvez você ainda não tenha tomado, né? Eu vejo muita gente assim que fala que, mas você conseguiu, mas você corre já uma maratona, mas como que você faz, né? Porque eu sempre falo que quando eu comecei a praticar, quando eu já estava praticando esporte, e muita gente me julgava, depois essas mesmas pessoas vieram me perguntar como que eu tinha conseguido fazer, né? E no início elas estavam tão preocupadas em julgar, em falar, em me criticar, que elas nem perceberam esse processo, o início desse processo, né? E aí depois que eu conquistei tanta coisa, né, uma mudança de vida, uma mudança não só física, uma mudança mental, um estilo de vida diferente, uma profissão diferente, as mesmas pessoas vieram me perguntar, ué, não, como é que você fez? Eu falei, você não viu? Você não estava lá, né? Você não viu quanto que eu mudei? Então, eu acho que se você quer uma mudança, você precisa ter uma atitude. Eu acho que a atitude tá aí. E faz do seu jeito, faz com o que você tem, com o tempo que você tem. O importante é dar esse primeiro passo e conquistar. A gente só tem resultado diferente se a gente faz uma coisa diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Então, eu acho que tudo isso foi dito aqui, foi lindamente interpretado por você, Dani. Até queria te agradecer por isso. Tanta coisa aí que você me falou que clareou, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, então é por isso. E foi muito importante esse nosso bate-papo aqui hoje. Eu te agradeço muito. Obrigada mesmo. Até a próxima. Beijo. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau.